Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam muito bem. Na videoaula de hoje, nós faremos a atividade 4 de língua portuguesa, que está na 7ª rotina de estudos da Escola Maria Tereza. E o nosso tema de hoje é texto narrativo. Você sabe como é um texto narrativo? Qual é a estrutura? Quais são as características? Vamos conhecer então. Um texto narrativo, ele conta uma história que pode falar de acontecimentos reais ou imaginários. Então, quando você assiste a um filme, a um desenho, a uma novela, a um seriado, ele está contando uma história. E esse filme, esse seriado, essa novela, eles podem contar fatos reais ou fatos fictícios, inventados, imaginários. Então, isso é uma narração, é um texto narrativo. Ou então, quando você, na sua casa, conta para sua mãe algo que aconteceu, ou conta para um amigo, para o seu pai, conta para alguém algo que aconteceu, você também está fazendo uma narração. E esse texto narrativo, ele tem algumas características que, para ficar mais emocionante, mais interessante, ele tem que ter esses elementos. Então, os personagens, que são os seres imaginados pelo autor para viver a história, podem ser reais ou não. O personagem é aquela pessoa que passa pela história, que faz a história, que faz parte da história. Esse personagem, ele pode ser o principal ou ele pode ser um personagem secundário. Geralmente, quando ele é o personagem principal, o nome dele vem como o título da história. Então, vamos pensar, Chapeuzinho Vermelho, ela é a personagem principal. A Bela Adormecida, Branca de Neve, Peter Pan, eles são os personagens principais da história e o nome deles acaba sendo o título da história. O espaço é o local onde a história se passa. Então pode ser uma casa, uma praça, um castelo, uma rua, uma escola, uma floresta. Na história da Bela Adormecida, a história se passa num castelo, se passa numa floresta, na casa dos 7 anões, então tem vários espaços. Narrador é quem conta a história. Narrar significa contar. Então, às vezes, esse narrador, ele está só observando e contando a história de longe. Às vezes, ele faz parte da história. Tempo é quando aconteceu, mas não precisa ser uma data específica. Pode ser uma manhã, uma tarde, uma noite, ontem, um dia, uma vez. Enredo. O que aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? Observem agora as iniciais. Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. E nós formamos a palavra pente. Então, os elementos da narrativa formam a palavra pente. P de personagem, E de espaço, N de narrador, T de tempo e E de enredo, que é a história em si, contando o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. A atividade de hoje vai ser produzir uma narrativa e, primeiro, nós vamos separar lá no texto da Lenda Caiapó quais são os elementos da narrativa. Então, quais são os personagens da narrativa? Qual é o espaço? Onde acontece? Tem um espaço ou tem mais espaços? Quem é o narrador?
em que tempo acontece, que palavrinhas lá na história nos dão a indicação de tempo. E o enredo, o que aconteceu? Então, aqui você vai contar bem brevemente o que aconteceu. Que um índio estava caçando, e aí ele achou estranho que a caça estava aumentando, quanto mais ele corria atrás. Essa caça entrou numa toca enorme, ele seguiu a caça pela toca e chegou a um mundo novo. E lá ele ficou maravilhado porque tinha muitas coisas. Voltou, contou a história para os outros índios que seguiram o tatu no dia seguinte. Então aqui, o que é o enredo? É contar rapidinho, em poucas palavras, o que aconteceu na história. Esse é o enredo. Momentos do texto narrativo. Então, o texto narrativo, ele tem esses 4 momentos principais. O começo, ou a introdução, que apresenta o contexto, o espaço onde aconteceu, o tempo, quando aconteceu, os personagens, o enredo e o narrador para que o leitor saiba com quem e quando os fatos se passam. A complicação. Surge os conflitos que tiram o equilíbrio apresentado na introdução e modifica a situação inicial. O suspense, que é aquele momento marcante e revelador da história, que fará com que o leitor não pare de ler até que encontre o desfecho. O final. O leitor descobre o que houve com as personagens, bem como entende a mensagem passada pela narrativa. É a parte do texto na qual os conflitos se resolvem. Retome a lenda Caiapó Mundo Novo, o paraíso terrestre e pinte os momentos da narrativa de acordo com a legenda abaixo. Tom de amarelo, o começo ou a introdução. De laranja, a complicação. De vermelho, o suspense ou o clímax. E de azul, o final. Vamos ver juntos isso? Um mundo novo, o paraíso terrestre. A nação indígena dos Caiapós habitava uma região onde não havia o sol e a lua, tampouco rios e florestas, ou mesmo o azul do céu. Alimentavam-se apenas de alguns animais e de raízes, pois não conheciam peixes, pássaros ou frutas. Então, esse trecho é o começo ou a introdução. Certo dia, estando um índio a perseguir o tatu canastra, acabou por distanciar-se de sua aldeia. Inacreditavelmente, à medida que o índio se afastava, sua caça crescia cada vez mais. Então, aqui nós temos a complicação. Qual era a complicação? Ele foi caçar e quanto mais ele se afastava da caça, mais a caça crescia. Era uma complicação, algo diferente que aconteceu. Já próximo de alcançá-la, o tatu rapidamente cavou a terra, desaparecendo dentro dela, sendo a cova imensa. O índio decidiu seguir o animal, ficando surpreso ao perceber que no final da escuridão brilhava uma faixa de luz. Chegando até ela, maravilhado, viu que lá existia outro mundo, com um céu muito azul e o sol a iluminar e aquecer as criaturas. Na água, muitos peixes coloridos e tartarugas. Nos lindos campos floridos destacavam-se as frágeis borboletas. Florestas exuberantes abrigavam belíssimos animais e insetos exóticos, contendo ainda diversas árvores carregadas de frutos. Os pássaros embelezavam o espaço com suas lindas plumagens. Deslumbrado,
O índio ficou a admirar aquele paraíso até o cair da noite. Entristecido ao acompanhar o sol, pensou em retornar, mas já estava escuro. Normalmente surge à sua frente outro cenário maravilhoso. Uma enorme lua nasce de trás da montanha, clareando com sua luz de prata toda a natureza. Acima dela, multidões de estrelas faziam o céu brilhar. Quanta beleza! E assim permaneceu até que a lua se foi, surgindo novamente o sol. Então aqui nós temos o desenvolvimento e também o suspense, o clímax, o que aconteceu depois. E nós temos o final. Muito emocionado, o índio voltou à tribo e relatou as maravilhas que viera a conhecer. O grande pajé Caiapó, diante do entusiasmo de seu povo, consentiu que todos seguissem outro tatu, descendo um a um pela sua cova, através da imensa corda até o paraíso terrestre. Lá seria um magnífico mundo novo, onde todos viveriam felizes. Então, nós dividimos o texto em começo, complicação, suspense ou clímax e o final. Na atividade anterior, vocês encontraram os elementos do texto. Nessa atividade, vocês pintaram os momentos da narrativa. Na próxima atividade, vocês vão fazer a narrativa de vocês. Então, vocês vão criar uma narrativa com um ser, com uma pessoa. Vocês vão inventar um personagem imaginário e, se quiserem, vocês vão seguir algumas dicas abaixo. Então, tempo, eu posso começar a minha narrativa com: naquele tempo, era uma vez, há muitos anos, há muitos e muitos meses. Personagem pode ser uma princesa, um ogro, um rei, um duende, uma bruxa, um dragão, um anão, uma fada. E o espaço, onde acontece? Numa floresta, num palácio, num bosque, num deserto, num planeta, numa ilha, numa tribo. Mas vocês não precisam necessariamente usar só essas dicas. Vocês podem inventar outras coisas. O espaço para o título, que vocês podem colocar no final da história. O primeiro parágrafo tem que conter quando aconteceu, com quem aconteceu, então quem são os personagens e aonde eles estavam. O segundo parágrafo, o que aconteceu? Então aqui vocês podem colocar o problema, o clímax e no final, como tudo acabou. Então, pelo menos 3 parágrafos, com o início, o meio e o fim. Essa folha ela vai servir de rascunho, aqui que vocês vão escrever a primeira escrita de vocês. Vão mandar para a professora vai corrigir e depois vocês vão passar a limpo no caderno, prestando muita atenção aos parágrafos e à pontuação. Então, bom trabalho! Essa atividade vai exigir muita dedicação. Se tiver dúvida, entre em contato. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima videoaula.